animação brasileira tem um pouco mais de 100 anos de história e muitos especialistas dizem que estamos na melhor fase do setor. E eu vim aqui bater um papo com Ricardo Big Passos, cofundador e CCO da Big Studios. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Ricardo, a animação vive o seu melhor momento? A animação em geral, assim, não só no Brasil como no mundo todo, a gente vem tendo uma entrada de algumas ferramentas que vem facilitando muito o processo de criação e de produção de uma animação. Acho que isso é um grande facilitador de todas essas empresas que vêm começando a entrar nesse mercado novo de animação. No Brasil, com certeza a gente vive agora um grande boom de animação, por tudo isso que eu falei, assim, a facilidade das ferramentas, de todo esse processo que a gente tem hoje, ajudaram a gente a participar desse processo, e o brasileiro, como todo mundo sabe, é um criativo por natureza. Então eu diria assim, que nos últimos anos, se eu não me engano, acho que nos últimos duas ou três apresentações que teve no Annecy, que é o grande festival de animação mundial, acho que as últimas 3 ocasiões o Brasil foi o grande vencedor, assim, com trabalhos espetaculares, com projeção mundial e tudo mais. Então acho que é por aí, acho que sim, vivemos um grande momento na animação brasileira e mundial. E os holofotes não estão apenas para os longas, a gente tem muita publicidade com animação. Qual a relação das marcas com a animação? Sim, a publicidade também sempre namorou esse tipo de produção. Vamos lembrar lá atrás o nosso amigo azulzinho dos cotonetes, uma campanha super famosa, acho que foi dos anos 80, se eu não me engano. A publicidade sempre cortejou a animação, sempre foi uma linguagem muito bem-vinda na animação. De novo, com a entrada dessas ferramentas, facilitaram outras empresas de produzir material. A animação, além de tudo, essas ferramentas deixaram a produção mais rápida, e que é uma coisa que a publicidade demanda constantemente. A gente sabe que quem trabalha com publicidade, que as produções precisam ser rápidas, tudo para ontem. Então acho que sim, que a publicidade esses últimos anos vem cortejando também cada vez mais a animação. São grandes clientes interessados nesse tipo de linguagem, e não só uma linguagem infantil. Assim, quando a gente fala em animação, obviamente que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é uma linguagem Disney, uma linguagem de cartoon, de personagens e tudo mais. Só que a ferramenta hoje está tão avançada que a gente consegue fazer grandes coisas, grandes produções, que não só cartunzinhos, em publicidade. Então vou dar um exemplo, a gente consegue refazer um carro inteiro em 3D, ou enfim, em animação, e de uma forma muito realista. Então hoje em dia, muitas vezes, não vale a pena você ter uma produção super elaborada com um monte de gente, que você levantar aquele circo enorme para produzir uma cena de carro, e você consegue replicar essa cena exatamente igual, fotograficamente perfeita, num ambiente virtual, que é o 3D, e fica espetacular. Essa foi a técnica utilizada no filme da Honda, esse último que vocês lançaram, Magic City? Foi uma mistura dos dois. O Magic City, a gente teve um desafio muito interessante, onde a gente deveria usar os carros da Honda. As malhas, os carros, eles são exatamente iguais ao carro verdadeiro, a gente não mexeu em nenhuma proporção em nada do carro. E o grande desafio era isso, como que eu consigo fazer uma animação que tenha um pouco o aspecto cartunesco, essa coisa do personagem e tudo mais, mas usando de verdade o material da Honda, que é o carro verdadeiro dele, sem mexer nas proporções do carro. Então foi um desafio de tentar achar uma linguagem, a linguagem que a gente usou foi o 3D, mas ele meio que simula um stop motion. Parece um bonequinho daqueles stop motion que a gente vê no cinema, do Fuga das Galinhas, enfim. Então acho que o resultado ficou super legal, ficou agradável, o cliente gostou. A gente, obviamente, o cliente Honda vai olhar sempre para a qualidade do carro que está projetado ali naquele material, e ficou super feliz, ficou espetacular. Assim, na minha opinião, achei que a gente chegou num resultado fantástico. Tem um rapaz aí que tá interessado num maquinário usado aqui da fazenda. Bom dia. O senhor tá vendendo um maquinário, né? Pode dar o preço que eu quero comprar. E com
relação às realidades virtual e aumentada, os clientes já aderiram e as pessoas estão mais abertas para essas tecnologias? Como é que é criar para isso tudo? Os óculos de realidade aumentada e realidade virtual são hoje sim uma realidade no nosso mercado. Eu diria que a gente ainda esbarra num problema técnico, que os óculos ainda são equipamentos muito grandes, eles precisam de um processamento muito apurado, são equipamentos caros. Então acho que o público em geral, o grande público, ainda não tem muito acesso a esse tipo de tecnologia e, enfim, o que dificulta um pouco a expansão desse tipo de material. Para nós, pro lado da produtora, a produção é razoavelmente simples. As ferramentas que a gente tem dentro dos programas 3D que a gente utiliza aqui são feitas exatamente para esse tipo de tecnologia. Então, para nós não muda muito. Muda que a saída do material é um pouco mais pesada. A gente tem que ter em mente esses materiais que saem em realidade aumentada e virtual, eles têm um ambiente 3D 360. Por onde você olha, aquele mundo tem que existir. Qual que é a grande dificuldade disso numa produção? Você não pode esconder a luz, por exemplo. Então, o tipo de iluminação que você utiliza numa produção dessa é super específica e difícil de você conseguir um resultado legal e convincente. Mas sim, aqui dentro a gente tem total disponibilidade de fazer isso. Inclusive, a gente já fez para grandes marcas esse tipo de produção. A gente já trabalhou com a Honda, a gente fez um lançamento de um carro da Honda, um dos últimos lançamentos, que é o Honda Civic, geração 10, a gente utilizou a realidade virtual e também fizemos um jogo para a Grendene, que ficou muito divertido também, que aí sim foi um jogo com personagens, a gente utilizou um mundo bem lúdico, onde os personagens interagiam com as crianças e foi um material produzido para, eu diria que para crianças de 3 a 6 anos de idade, assim, ficou super divertido. Agora, qual é o perfil do profissional que deseja seguir esta área de animação? Porque aqui na Big Studios tem muitos artistas lá em cima trabalhando. Tem, sem dúvida. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. O 3D é muito legal, assim, ele demanda da equipe vários skills. Toda a produção começa no departamento de artes. Então, a gente precisa do skill de ilustração. Depois disso, nós vamos para um processo de modelagem. O que quer dizer isso? A gente contrata profissionais que são modeladores, que eles desenvolvem, o que eu diria assim, são esculturas virtuais, de verdade. Eles estudam, inclusive, com professores de esculturas tradicionais, eles trabalham em argila, para depois vir para o mundo virtual. Então você tem o skill do escultor, que eu acho fantástico, assim, estuda anatomia e tudo mais, muito legal. E depois disso, dentro do nosso processo de produção, a gente trabalha com o pessoal que a gente chama de render. Então, esse pessoal, eles têm que ter o olhar e o skill do fotógrafo. E é o que divide, assim, na verdade, a produção do 3D e de animação, é onde, para mim, divide o material amador do profissional. É nessa hora que o profissional entende de luz, entende de composição da cena, edição. Então depois a gente também trabalha um pouco com os editores também, tem o processo de cinema, isso sem falar da música. Eu diria assim também, a trilha e os sound effects, eu diria que numa animação equivale a 50% da qualidade do trabalho. Então o pessoal que a gente escolhe para trabalhar com a gente é muito legal, é muito importante e são profissionais fantásticos. De novo, o brasileiro está rico em talentos. Ricardo, obrigada pela entrevista. De nada. Muito sucesso para vocês. Obrigado a vocês.